Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor me deu aqui no livro de Esdras, no capítulo 6, destacando aqui o versículo 12 primeiro, e depois estarei lendo o versículo 16, que diz assim, em Esdras 6, 12: O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem e para destruírem esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei o decreto, apressuradamente se execute. Uma ordem que o rei Dário, nessa época em que o povo israelita estava há 70 anos escravos, vivendo uma vida de escravidão em Babilônia, durante 70 anos, que foi determinado por Deus para ali naquela terra tratar com eles, por causa dos pecados que o povo de Israel cometeu e pela obstinação do povo querer continuar vivendo nos seus pecados, vivendo da sua própria maneira e rejeitando a palavra de Deus que foram enviada através de seus profetas. Então aquele povo foi enviado, aquela promessa se cumpriu que foi feita através do ministério de Jeremias, que o povo iria cativo para a Babilônia e permaneceria ali durante 70 anos, vivendo como escravo, servindo o povo de Babilônia. Mas chegou o tempo do encerramento daquela vida de escravidão. Então o povo estava sendo convocado para retornar à sua terra de Jerusalém, em Israel, para reedificar a cidade de Jerusalém e os muros de Jerusalém, né? Essa história, ela é contada no livro de Esdras e também no livro de Neemias. Mas aqui estamos lendo no livro de Esdras o decreto que o rei Dario decretou que não poderia ser colocado nenhum impedimento para a reconstrução da obra de Jerusalém, da reconstrução da obra de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, e que era para ser executado apressuradamente, ou seja, com rapidez. Era um decreto do rei. Então, Neemias e Esdras receberam autorização e a liberação do rei para voltar à terra de Jerusalém e reerguer aquela cidade que estava destruída. E aqui no versículo 16 diz assim: E os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. Irmãos, o que me chama a atenção nesse versículo 12 é que o povo recebeu a liberdade de voltar para a sua terra e fazer a obra de Deus, reerguer a cidade que foi destruída. Estava havendo ali uma restituição com a permissão do rei. Eles receberam a liberdade de reerguer a sua própria cidade, voltar, retornar à sua terra natal, servir ao seu Deus
fazer a obra do Senhor. E no versículo 16 destaca que os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e todo o resto dos filhos do cativeiro fizeram a consagração. Eles consagraram aquela obra. Eles chegaram lá e não fizeram de qualquer maneira. Eles não fizeram apenas para si, mas voltaram para reerguer e reedificar aquela cidade para ser consagrada, para eles ali servirem a Deus. Porém, com um detalhe especial que me chamou muita atenção: com alegria. Quantos irmãos, nos tempos passados e até no tempo presente, vamos dizer do povo do tempo presente, do nosso tempo, da nossa geração, estão com a sua casa espiritual derribada, decaída, destruída, fragmentada. Alguns estão se sentindo caídos, alguns estão se sentindo enfraquecidos, alguns estão se sentindo entristecidos, alguns estão se sentindo rejeitados, perseguidos, menosprezados, zombados, injustiçados, traídos. Alguns estão se sentindo até mesmo vazios da presença de Deus. Alguns estão se sentindo pequenos, estão se sentindo inferiores diante de outros que consideram maiores, que consideram muito usados, muito cheios da presença do Espírito Santo de Deus. E o Senhor está chamando a cada um a cada um de nós, para reerguer o templo que está fragmentado, a terra que está destruída, a casa que está caída. O que na tua vida está fragmentada, caída, destruída, derribada, enfraquecida? Em qual área da tua vida você está se sentindo assim, despedaçado, destruído, pequeno, desprezado, rejeitado, entristecido ou decepcionado, seja qual forma for que você esteja se sentindo, ou até mesmo numa situação de fraqueza espiritual, de vazio da presença de Deus, ou até mesmo se sentindo em pecado, e o Senhor está nos chamando para voltarmos à nossa terra natal. Qual é a nossa terra natal? A nossa terra natal é a presença de Deus. O Senhor está nos chamando a buscar, em primeiro lugar, a presença de Deus. Porque tudo para ser reerguido, levantado, edificado, restaurado, renovado, restabelecido, reconstruído, sem a presença de Deus não dá. É preciso primeiramente voltar à terra natal, voltar ao lugar de origem. E o nosso lugar é a presença de Deus. É na presença de Deus que nós nascemos de novo. É na presença de Deus que nós nos tornamos nova criatura. É na presença de Deus que nos transformamos. E é a presença de Deus
que reconstrói, que levanta, que restaura, que restitui. É a presença de Deus que traz o renovo. É a presença de Deus que traz a alegria do Espírito Santo. Muitos querem fazer, acham que é por muito fazer que Deus vai se agradar, que Deus vai receber, que Deus vai se alegrar. Mas, na verdade, o Senhor quer que seja feito, mas feito com alegria. E essa alegria vem da presença de Deus. Quantos irmãos estão na obra de Deus, fazendo certo, fazendo aquilo que é certo, que deve ser feito, o que é necessário, que foi chamado para fazer, mas está sem alegria. E a ausência dessa alegria é por causa da ausência da presença de Deus. O serviço está sendo feito de maneira mecânica, está sendo feito de maneira religiosa. E o Senhor quer que voltemos às primeiras obras, ao primeiro amor. O Senhor quer que voltemos à primeira essência, para que possamos sentir a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação, a alegria no serviço do Senhor, a alegria em fazer a obra de Deus, em estar ali e não com pressa de ir embora, com pressa do culto acabar, com pressa de sair da presença de Deus. Por quê? Por que essas coisas acontecem? Porque não tem alegria. A falta de alegria de estar na casa do Senhor. Vai para o pastor ver que o obreiro foi. Vai porque o marido, porque tem que fazer companhia para o marido. Vai porque tem que fazer companhia para a esposa. Vai porque tem que fazer companhia para a mãe, para o pai. Vai porque tem que fazer companhia para a namorada ou para o namorado. Mas não vai por alegria de estar na casa do Senhor, de ir para a casa do Senhor, de fazer a obra do Senhor, de servir ao Senhor, de adorar o Senhor em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que antes dele ir à casa do Senhor, ele se alegrou quando o disseram? Porque a presença de Deus, a presença do Espírito Santo já estava morando dentro dele. Então, ao ouvir falar, ao ouvir dizer, vamos à casa do Senhor, imediatamente ele sentiu alegria espontaneamente em saber que ele estava indo acompanhado com o povo de Deus para a casa do Senhor. Quantos estão dentro da casa do Senhor sem alegria? Estão ali por medo de ir para o inferno. Estão ali por medo de perder a salvação, mas não tem mais alegria. Não tem alegria na adoração, em cantar, em louvar a Deus. Louva porque foi dada oportunidade. Canta porque foi dada oportunidade para o grupo tal. Canta porque foi dada oportunidade, tem vergonha de negar a oportunidade, porque se negar a oportunidade, alguém pode reclamar, alguém pode não gostar, ou alguém pode desconfiar que tem alguma coisa errada na vida do irmão ou da irmã. Então vai mesmo sem alegria. Quantos estão dessa maneira sem alegria? Quantos estão se consagrando, mas com tristeza na alma, jejuando, lendo a palavra, mas sentindo aquela tristeza na alma, não consegue sentir aquele espaço preenchido dentro de si, que é da presença de Deus.
sente ainda aquele vazio, porque faltou alegria. Está faltando alegria. Às vezes está fazendo tudo certo, tudo bonitinho, tudo direitinho na obra do Senhor, dentro da casa do Senhor, mas a alegria se foi, a alegria foi embora. A alegria não sente mais, está precisando de um renovo, está precisando de uma restauração da presença de Deus na sua vida espiritual. Está precisando se lembrar de onde caiu. Está precisando voltar às primeiras obras. Está precisando se aquebrantar, rasgar o seu coração na presença de Deus. Verdadeiramente. Fazer a sua oração, abrindo, rasgando o seu coração e dizendo para o Senhor tudo o que está acontecendo dentro de si. Pedindo ao Senhor, clamar ao Senhor, que necessita, que carece, que depende, que precisa e que anseia, que deseja sentir a alegria da sua salvação. Como o salmista Davi disse, não retires de mim a alegria da tua salvação, né? Esse relato dessa história do povo de Deus que padeceu 70 anos por causa dos seus pecados, tendo que viver debaixo do jugo dos reis de Babilônia, servindo como escravo o povo babilônico por causa dos seus pecados. Quando voltaram para Israel, quando voltaram para Jerusalém, e viram o estado como estava Jerusalém, choravam muito, se lamentavam, mas aquilo tudo que tinha acontecido, toda aquela destruição foi causada pelos seus antepassados, foi causado pelo pecado do próprio povo. Então chegou a oportunidade deles receberem a liberdade, de voltarem para Israel, reedificar, restaurar a cidade de Jerusalém, consagrar aquela obra ao Senhor e ter a liberdade de servir ao seu Deus verdadeiro, que é o único Deus, o Deus de Israel. Eles estavam recebendo um privilégio muito grande. Tamanha oportunidade que foi dada sem impedimento nenhum, porque o rei deixou bem claro que ninguém poderia impedir aquela obra e que era para ser feito apressuradamente, era para ser feito de imediato. E foi dado também até os materiais, tudo que era necessário para reerguer a cidade de Jerusalém. O rei deliberou todo o material, tudo que era preciso. Eles não saíram de Babilônia de mãos vazias. Eles saíram de lá com aquilo que era necessário para servir ao Senhor com alegria. E aqui no livro de Neemias, no capítulo 8, no versículo, vou ler do versículo 9, que diz assim, em Neemias 8, capítulo 8, versículo 9, e Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. Por que todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei?
porque ali eles se aquebrantaram, eles tiveram os seus corações aquebrantados e arrependidos, porque ao ouvir a lei sendo lida, eles viram o tamanho do pecado e quem foram os culpados daquela cidade estarem destruída daquela forma, que eram eles mesmos. Eles foram causadores daquela destruição. O povo para tratar, o Senhor para tratar com o povo, foi necessário permitir Nabucodonosor invadir Jerusalém, destruir a cidade e levar todo o povo cativo para a Babilônia. E permanecerem ali, servindo ao povo da Babilônia e servindo a Nabucodonosor, o rei Ciro e Dario durante 70 anos. Morria rei, entrava rei e o povo teve que permanecer ali até o tempo determinado, que foi determinado por Deus, por 70 anos, que foi profetizado no ministério de Jeremias. E no versículo 10 vem dizendo assim: disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Irmãos, estamos vivendo um tempo em que estamos vendo as promessas de Jesus, a palavra de Deus se cumprindo. E muito inimigo tem se levantado para tentar entristecer o povo de Deus, para tentar entristecer o povo de Deus, e fazer o povo de Deus de querer desanimar de fazer a obra. Mas nós precisamos, apesar de todos os reveses, apesar de todas as nossas limitações, apesar de todas as nossas dificuldades e lutas, perseguições, injustiças, calamidades, guerras, enfermidades, perdas, derrotas, humilhações, apesar de tudo, nós precisamos nos alegrar com gratidão no coração, em servir ao Senhor. Sabe por quê? Porque independente de tudo que acontece no mundo, independente de tudo, se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós, a nossa pior derrota e maior derrota era certa. Sendo rico ou pobre, feliz ou triste, iríamos padecer no inferno. Mas graças ao nosso bom Deus, que é maravilhoso, misericordioso, longânimo, provedor, benigno, amoroso, generoso, e um Deus fiel que cuida de nós e que nos proveu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, enviou Jesus para padecer na cruz do Calvário e levar sobre si os nossos pecados, e assim a gente receber a nossa salvação. E nisso, irmãos, devemos nos alegrar de que, apesar de tudo, de todos os males deste mundo, porque o mundo jaz do maligno, nós temos a esperança, a nossa eterna esperança. A nossa esperança
de entrarmos nas mansões celestiais, porque aqui não é a nossa morada. Sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E o Senhor, Ele quer fazer morada em nós. E Ele fazendo morada em nós, Ele nos dará a alegria do Espírito Santo, a alegria da nossa salvação. E para isso precisamos consagrar com inteireza de coração, com sinceridade, com verdade, o nosso corpo, o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente ao Senhor, para que o Senhor faça morada e possamos sentir a alegria da nossa salvação, a alegria que nos dá a certeza de que nós não somos desse mundo, que aqui não é o nosso lugar, e que tudo isso aqui é passageiro, que chegará o nosso momento de sermos recebidos na glória e vivermos eternamente em paz, em alegria eterna, em felicidade eterna, juntamente com o nosso Senhor Jesus. E lá não haverá tristeza, não haverá perseguição, injustiça, humilhação, vergonha, derrotas, não haverá mortes, luto, não haverá pranto, não haverá traição, não haverá mentiras, não haverá injustiças. E é nisso que nós precisamos todos os santos dias, nos lembrar, para cada dia nisso nos alegrar, que a qualquer momento a trombeta pode tocar e seremos, num abrir e piscar de olhos, sermos arrebatados e livres de tudo que esse mundo nos causa, de todas as dores que esse mundo nos causa, de todas as tristezas que esse mundo nos causa. Ou então que o Senhor possa vir individualmente para cada um de nós, num determinado dia, numa determinada hora, e nos recolher e irmos para um lugar, para o nosso lugar de eternidade, lugar de delícia, um lugar de descanso, um lugar de paz eterna, um lugar de alegria eterna, um lugar em que nenhum mal pode nos tocar e que o inimigo jamais poderá se aproximar de nós. Mas enquanto estivermos aqui, teremos que lutar contra as potestades, porque a palavra de Deus diz: a luta não é contra a carne nem contra o sangue. O espírito luta contra a carne contra o espírito. E por isso também muitas das vezes nós sentimos tristezas, porque a carne deseja aquilo que venha que vai tentar nos tirar da presença do nosso Deus, que vai entristecer o Espírito Santo. E às vezes, muitas das vezes, o Espírito Santo nos toca até mesmo com tristeza para nos dar sinais do que agrada e do que não agrada a Deus, do que entristece e daquilo que entristece o Espírito Santo. E muitas das vezes sentimos a tristeza no nosso coração. Mas nós temos o nosso intercessor, irmãos. Nós temos o nosso advogado. Quando reconhecemos que o problema está em nós e temos a humildade de dobrar os nossos joelhos e abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração
e falar, confessarmos para o Senhor, nos arrependermos e pedir perdão ao Espírito Santo, perdão ao Senhor. O Senhor, Ele vem e nos traz o refrigério e nos devolve a alegria da salvação, porque o Senhor, Ele não vem para matar, para destruir. O inimigo, sim, vem para matar, roubar e destruir, matar a nossa alegria, roubar a nossa alegria, destruir a nossa alegria. Mas o Senhor, Ele vem para restituir a nossa paz, a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso contentamento, o nosso gozo na presença de Deus e em servir ao Senhor, de estar na casa do Senhor e fazer a vontade do Senhor. Então, aqui como no livro de Esdras 8, 10, na parte B, que diz assim, na parte C, aliás, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, quando nós alegramos ao Senhor, fazemos aquilo que alegra ao Senhor, o Senhor nos fortalece. O Senhor nos enche de força, nos enche de ousadia e de coragem de fazer aquilo que agrada, que alegra ao Senhor. E que por mais que o inimigo tente roubar a nossa alegria, ele não vai conseguir, porque a força do Senhor é muito maior do que ele. E a gente cheio da força de Deus, nós cheios da presença, da alegria e da força do Senhor, o inimigo é envergonhado, porque ele tenta nos entristecer, ele tenta nos tirar do propósito, ele tenta nos tirar da presença de Deus, mas ele é envergonhado porque ele não consegue. Ele não consegue porque ele vê que nós estamos fortalecidos pelo Senhor, porque estamos agradando ao Senhor. Então você quer saber o segredo de estar sempre sendo alegre na presença de Deus? É você fazendo aquilo que agrada a Deus. Ao amanhecer, ao levantar, ao abrir os teus olhos, até a hora de dormir, até a hora de se deitar, você fazer aquilo que agrada a Deus. E o Senhor te recompensa com força, com a sua força, com a sua alegria, com a sua autoridade, com a sua paz, em servi-lo, com alegria, com gozo, contentamento e satisfação, de estar na casa dele, de estar fazendo o serviço dele, de estar adorando a ele, de estar louvando a ele, de estar orando a ele, não somente mecanicamente, religiosamente, ou para agradar ao homem, mas com fervor, com amor, com alegria, com inteireza de coração, em espírito e em verdade. E nisso, o inimigo das nossas almas é envergonhado. Amém, irmãos? Essa palavra o Senhor falou para mim, primeiramente. O Senhor falou ao meu coração e eu senti a necessidade. Eu senti o Senhor tocar no meu coração para gravar esse vídeo, para compartilhar esse pão que veio do céu para a minha vida, para compartilhar também com os meus irmãos. Amém? Que o Espírito Santo possa falar melhor o coração de cada um dos irmãos, das minhas irmãs. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um de vocês, de cada um de nós, e que possamos a cada dia,
na força e na alegria do Senhor, servir e adorar o Senhor em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que possamos todos os dias buscar agradar o Senhor, para que a alegria do Senhor não nos seja roubada pelo inimigo da nossa alma, para que possamos, cheios de paz, alegria, felicidade, contentamento e transbordante da presença de Deus, servir ao Senhor, e para que sejamos assim luz para aqueles que estão em trevas, olhar para nós, ver em nós a alegria da parte de Deus, a luz que vem de Deus, a alegria de Deus, e eles também querer o Deus que servimos com alegria. Eles também desejar a alegria que só o nosso Deus pode nos dar, que esse mundo não pode dar. A paz que só o nosso Deus nos dá e que esse mundo não pode dar. Amém, irmãos? E que os irmãos sejam ricamente abençoados na paz e na alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?